A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo dados aos homens. Já falamos dos dons do Pai e do Filho, agora nós vamos falar sobre a primeira parte dos dons do Espírito Santo. Está lá na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Os dons do Espírito Santo são listados em 9 dons e o seu propósito é específico para servir o corpo da igreja. Esses 9 dons estão especificamente disponíveis a cada crente conforme o que o Espírito Santo os reparte. Eles não têm que ser meramente reconhecidos num modo passivo, mas sim serem ativamente acolhidos e esperados. Servir do grego significa sumpero, que significa fazer junto, beneficiar-se, onde é experimentado à medida que o corpo, por fortalecimento na sua vida conjunta e expandindo através de seu ministério de evangelismo. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No 2, vós bem sabeis que eres gentios levados a ídolos imundos, conforme eres guiados. No 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. No 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. No 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Primeiro dons da palavra da sabedoria. Lá em 1 Coríntios 12, 8, parte A. Porque há um Espírito, e a medida da palavra da sabedoria. Então, a cada um, há o Espírito que é dado a palavra da sabedoria. A perspectiva sobrenatural para descobrir os meios divinos e cumprir a vontade de Deus em determinadas situações. Poder devidamente dado a intuição espiritual apropriada para resolver os problemas. Senso de direção divina. Ser guiado pelo Espírito Santo para agir apropriadamente num dado conjunto de circunstâncias. Conhecimento aplicado corretamente à sabedoria funciona interativamente com o conhecimento e o discernimento. A palavra de sabedoria é uma declaração espiritual num dado momento pelo Espírito Santo sobrenaturalmente revelado à mente o propósito e o caminho de Deus aplicado a uma situação específica. Segundo dom da palavra do conhecimento. 1 Coríntios 12, versículo 8, parte B. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. É a revelação sobrenatural do plano e da vontade divina. Compreensão sobrenatural das circunstâncias ou de um corpo de fato através da revelação, isto é, sem assistência de qualquer recurso humano, mas unicamente pelo auxílio divino. Implica num entendimento mais profundo e avançado dos atos comunicados de Deus. Envolve sabedoria moral para a vida e relacionamentos corretos. Requer compreensão objetiva com respeito às coisas divinas e deveres humanos. Pode também se referir ao conhecimento de Deus ou das coisas que pertencem a Deus, como relatado nos Evangelhos. A palavra da ciência ou do conhecimento é uma revelação sobrenatural
de informação relativa a uma pessoa ou acontecimento feito a um propósito específico, normalmente peculiar, tendo a ver com uma necessidade imediata. Terceira parte, os dons da fé. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, parte A. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Habilidade sobrenatural de acreditar em Deus sem dúvidas. Habilidade sobrenatural de combater a descrença e as circunstâncias diversas, com confiança nas mensagens e palavras de Deus. Convicção interna impelida por um chamado urgente e superior. O dom da fé é uma forma de fé que vai além da fé sobrenatural e da fé para a salvação. Ela confia sobrenaturalmente e não duvida em relação aos assuntos específicos envolvidos. 9. Os dons da cura. 1 Coríntios 12, versículo 9, parte B. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Os dons de curar são aquelas curas que Deus realiza sobrenaturalmente pelo Espírito. O plural sugere que, com a existência de muitas doenças e moléstias, o dom está relacionado à cura diversas e tipos de doenças. Refere-se a uma cura sobrenatural sem ajuda divina. Pode incluir a aplicação divinamente assistida de instrumentação divina e meios médicos de tratamento. Quer dizer, também a cura pode ser feita através, curar por instrumentos médicos, ou até pela medicina, que Deus também teve a medicina, porque você veja que Lucas era médico. Então a medicina é de Deus, porque todo conhecimento que vem de Deus. Então pode-se também, um tratamento médico também pode ser um dom de cura dado por Deus, E não descarta o uso de dons criativos de Deus, quer dizer, Deus usa da maneira que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Então nós não devemos dizer somente crer somente, ou na medicina, mas temos que crer também em Deus, porque Deus também pode usar da medicina, pode usar dos médicos ou dos instrumentos médicos para poder curar o ser humano. Então essas são a primeira parte dos dons do Espírito Santo. Eu peço um pouquinho de compreensão ainda para os ouvintes, porque ainda estou um pouquinho debilitado pelo AVC que eu estive, E estou ainda com um problema ainda de relacionamento com as palavras ainda. Mas cada dia está ficando melhor. Eu espero que logo eu esteja bem para poder fazer melhor essas coisas de Deus. Mas eu estou ainda tentando, mas não estou desistindo, porque nada pode fazer com que eu desista da vontade de fazer as coisas de Deus. Então eu peço um pouquinho de compreensão a cada ouvinte, Se eu estiver falando alguma palavra errada, se eu estiver ali tropeçando em alguma palavra, Eu peço uma compreensão de cada um, tá? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam, de entrar no meu canal, no playlist, para ver se nessa parte aqui sobre os dons do Espírito, os dons de Deus, Os dons da Trindade. Lá no playlist do meu canal já tem os outros dois, já vou acrescentar esse daí e logo vamos completar essa parte. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.